TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu, com mais um entrevistado, trazendo testemunhos, trazendo experiências com Cristo. Muitos têm trazido seus relatos daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. E hoje o nosso entrevistado, o irmão Diego Gonçalves, de Passo Fundo, presbítero da cidade de Passo Fundo, que vai compartilhar um pouco conosco das suas experiências, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Graça e paz a todos, que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém. Eu gostaria de iniciar então o programa, esse bloco, perguntando como é que o irmão veio para o Senhor. Porque muitas vezes nós deixamos de compartilhar aquele início, né, aquele momento de fervor com Deus. Como foi a tua vida nesse encontro com o Senhor? Então, eu trabalhava numa empresa que eu continuo trabalhando nos dias de hoje, e as pessoas que trabalhavam na minha empresa começaram a fazer um grupo familiar na casa de uma das pessoas, que nós chamávamos de grupo de estudo bíblico. E aí foi me passado o convite que se teriam esses estudos bíblicos que eu poderia participar, independe de credo, independe do que eu acredito ou deixo de acreditar, que eu pudesse participar, né? Fui convidado. Aí eu fui, como todo bom curioso, para ver o que era, como é que não era. O irmão Luciano de Moraes, quem ministrava os estudos, aí no início dá aquele choque de ver aquela coisa um pouco diferente do que eu estava acostumado a ver em termos de pregação da palavra, em termos de religião, de igreja. Fui criado no sistema do catolicismo romano, então deu aquele choque. Mas aí, como meus amigos iam, eu comecei a frequentar, comecei a ir toda semana junto com eles. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a palavra, comecei a pegar um gosto pela Bíblia, comecei a olhar os textos de uma forma diferente que eu olhava antes, comecei a ter um entendimento diferente que eu tinha antes. E aí aconteceu um fato interessante, que uma pessoa muito próxima a mim ia, e nós gostávamos, e ela chegou e disse para mim assim: olha, eu até agora estou gostando, mas agora começa a aprofundar, começa a falar em igreja, eu acho que eu não quero mais saber disso, porque eu não quero me envolver, eu não quero me comprometer. E eu ouvi aquilo, fiquei um pouquinho chocado, mas cada um faz as suas escolhas. Eu escolhi continuar praticando, porque para mim estava tranquilo. E aí continuei frequentando, continuei ouvindo as ministrações, os ensinos. No início, aí nós ganhávamos os CDs, né? Aí eu botava o CD da palavra para ouvir, não aguentava ouvir, não suportava, era muito ruim. Os louvores também, naquela época, faz uns 9 anos, não eram tão agradáveis de ouvir também. Aí não gostava muito de ouvir aquilo, mas mesmo assim eu ouvia. Aí daqui a pouco comecei a gostar dos louvores. Então os louvores, CD de louvores, ouvia, repetia, via de novo. E aí foi um tempo, comecei a pegar gosto também pelas ministrações de palavra. E aí então as ministrações de palavra, mais os louvores, mais os grupos. Aí comecei a fazer a terapia com o irmão Luciano. E aí foi quando Deus me pegou, né? Porque chegou um momento que eu disse para o Luciano: Luciano, tu me diz tudo que eu preciso saber, porque ou eu estou dentro ou eu estou fora. Essa coisa de eu não sei como é que mais ou menos para mim não serve. Ou é uma coisa ou é outra. Então agora eu vou começar a te pedir todas as minhas dúvidas. Tudo que eu quiser saber, eu vou te pedir. E eu te dou liberdade a me falar. Não me poupa. Tinha vezes que eu tinha vontade de bater nele, né? Eu ficava muito bravo com as coisas que ele me dizia. Aí depois eu ruminava e ia pensar naquilo. E aí comecei a ter um entendimento, comecei a ter a revelação. Deus começou a falar comigo, comecei a ter as experiências com o Senhor. E aí eu meio que alicercei a minha vida com o Senhor Jesus. Amém. E como foi se desenvolver, né, dessa intimidade com o Senhor, a partir do momento que tu teve a certeza que estava no lugar certo, com a palavra certa, né, as dúvidas foram resolvidas, e essa aproximação do Senhor, como foi isso se desenvolvendo na tua vida? Olha só, isso é bem interessante, porque como a pessoa que não conhece, como eu naquele momento não conhecia, então a gente vê muitas igrejas e a gente fica confuso, né? A gente diz, não tá, mas Deus é um só, Deus está em todos os lugares. A gente ouve essas coisas e no início da nossa caminhada com o Senhor,
A gente se alicerça até mesmo nisso, né? Então a gente ama todo mundo é irmão, não tem o discernimento, olha a TV dos programas, etc. Só que nos ensinos bíblicos, sempre nos foi passado, eu sempre recebi na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que eu precisaria anotar o que era falado e depois consultar em oração. Que era para eu anotar e depois consultar com a Bíblia. Não era para crer simplesmente no homem que estava falando, porque o homem é falho. E eu sou meio religioso assim, né? Então eu anotava e eu fazia aquilo. E quando eu comecei a ter essas percepções, essas dúvidas, sem saber se eu estava no lugar certo, será que é essa a igreja certa? Comecei a ter entendimento um pouquinho melhor do movimento orgânico de uma igreja. Eu orei a Deus. Eu disse assim, Deus, se essa é a igreja certa, se essa é a igreja da visão, se esse é o movimento que tu tem para os teus filhos na terra, para aqueles filhos que querem saber da verdade, que querem saber de uma obra genuína, sem interesses, sem manipulações, que é onde eu me identifico. Eu não gosto de conversas nos bastidores, eu não gosto de conversas pelas costas. E aí eu orei a Deus e disse, Deus, então fala, me mostra, me esclarece, me diz, porque eu quero ter certeza do lugar que eu estou. E não é por homens que eu quero ouvir isso, é de ti. E aí vem aquela voz no silêncio, no íntimo, falando comigo, e Deus foi me mostrando por que era esse movimento. E Ele deu as respostas que eu precisava. E a partir daí eu senti muita paz. A partir daquele momento que eu me separei, eu orei ao Senhor, eu busquei em Deus o que era para mim fazer, se era a igreja, se não era a igreja certa, e Deus respondeu dentro de mim, com a voz do Espírito, eu senti muita paz. E a partir daquele momento eu não tive mais dúvidas. Amém. E o que mais Deus tem mostrado, né, e transformado no teu coração de experiências pessoais, né, na área do perdão, por exemplo? O que o Senhor fez a esse respeito na tua vida, buscando a palavra do Senhor? Olha só, eu tive uma experiência muito interessante com a Escola de Cura Interior Básica. Prestando atenção, através das ministrações online, toda igreja que o irmão Sérgio ia começar um trabalho, ele começou sempre, as que eu acompanhei, pela Escola de Cura Interior Básica. Eu disse, opa, então aqui tem alguma revelação importante. E aí, quando eu vou começar um grupo novo, quando eu comecei a obra lá na cidade de Sarandi, no interior do Rio Grande do Sul, eu comecei os grupos com a Escola de Cura Interior Básica. E especificamente numa escola que eu fiz no presídio em Sarandi, eu busquei muito sobre a escola. Foi talvez a quinta ou sexta vez que eu meditei na apostila. E ali Deus me revelou todo aquele processo dos traumas, do processo lá da infância, como é que é a formatação da personalidade do homem, como é que é o processo, como é que funciona todo esse processo. E eu, talvez como muitas pessoas, durante muitos anos da minha vida, coloquei as culpas pelas frustrações ou decepções da minha vida sobre meus pais. Então eu dizia que eles não me deram o amor que eu precisava, eu dizia que eles não me deram a educação que eu precisava, a atenção que eu precisava, enfim, aquela rebeldia que nasce dentro de nós contra nossos pais. Por ele não nos corrigir quando tinha que corrigir, não dar as coisas que eu achava que eles tinham que me dar, enfim, não dar os recursos que eu considerava importante. Aí eu li um versículo nas Escrituras que diz assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E Deus me revelou com esse versículo que era necessário eu perdoar meu pai e minha mãe, porque tem um outro versículo que diz assim, mesmo se teu pai e tua mãe te desampararem, eu jamais te desampararei. E aí eu vi que eu precisava me libertar daquilo e parar de culpar meus pais pelos meus fracassos, pelas minhas decepções, pelas coisas que davam errado na minha vida. Porque Deus me deu saúde, inteligência, me escolheu para revelar coisas profundas das Escrituras, para que eu fizesse as minhas escolhas e para que eu fosse fruto das minhas escolhas. Então seria injusto eu ficar culpando meu pai e minha mãe. E aí automaticamente brotou o perdão no meu coração em relação a eles, eu mudei o meu sentimento, parei de olhar eles com aqueles olhos, e esse perdão me libertou de muita coisa. Porque aí, a partir daí, eu entendi que o responsável pela minha história, pela história da minha vida, sou eu mesmo. E as escolhas que eu faço perante Deus. Amém. Nós vamos então fazer um breve intervalo comercial e já voltamos conversando com o nosso irmão. Janela do Céu.